íntimos, ok? Os íntimos daqui e os íntimos ao vivo do canal 14 vai fazer o preparo de hoje. Vai lá, Darta, mostra para que tu veio. Boa noite, gente. O preparo de hoje é o capítulo 68 do livro Vida Feliz, que é a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Quando desconheces um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. A reflexão que eu pude fazer pela leitura dessa página de Joana é que muitas vezes a gente se coloca em uma posição estranha. Nós queremos a paz interna, nós almejamos isso, só que nossos atos, nossas ações, eles são de desarmonia. Eles são atos inquietos, pensamentos inquietos, desarmoniosos. Então, mais uma vez, o convite aqui de Joana é para avaliarmos como utilizamos as nossas faculdades, como usamos o pensamento, como utilizamos a nossa fala, como nós ouvimos. E é refletindo sobre isso que eu acho que a gente tem que manter a nossa maneira de conduta, sabendo que sempre estamos agindo para melhor, confiando nas nossas potencialidades e confiando no auxílio do Pai. Que todos tenham uma boa palestra. Amorável Mestre Jesus, que nos envolve em suas bênçãos na noite de hoje, pacificando os nossos corações. Lhe pedimos, Senhor, que faça com que sintamos a paz que buscamos. E a Ti, Joana de Ângeles, que viemos homenageá-la na gratidão dos nossos corações por essa casa de amor. Pedimos que envolva o nosso amigo querido, Milton Menezes, inspirando nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Posso usar o código? É mais fácil. Alô, boa noite a todos. Foi mais fácil voltar a luz do que eu consegui fazer aqui o negócio levantar, né? Mudou de. Tem uma canetinha ali? Tem uma canetinha? Bom, boa noite a todos novamente, né? É sempre uma alegria muito, muito grande para mim estar aqui com vocês, né? Esse mês comemorando 10 anos, né? 10 anos. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Para aqueles que já... Eu fui um dos primeiros para vir fazer palestra aqui, era um cubinho assim desse aqui, a gente falava aqui para 50 pessoas, sei lá, hoje a gente fala no canal, não sei o quê. E a gente fala 10 anos, parece 10 anos, né? Mas 10 anos é pouco, né? Para o tamanho dessa casa, para o trabalho, né? Para 10 anos é um tempo curto para o tamanho dessa obra, né? Então, para mim, é sempre muito especial estar aqui com vocês.
e acompanhar esse processo de crescimento, não só físico da casa, mas dessa possibilidade de levar estudo, levar assistência, consolo, enfim, para aqueles que de alguma forma batem a essa porta ou chegam de alguma forma até aqui, né? E cada um vem por um caminho diferente. Bom, então, hoje a gente vai abordar com vocês algumas reflexões sobre esse livro, que é esse livro do mês, que é abordado nesse mês de janeiro aqui, o amor como solução. E foi interessante abordar esse capítulo que me pediram, porque ele fala exatamente de uma questão que normalmente nós falamos e lidamos com esse tema no nosso dia a dia, nos deparamos com as nossas reações em relação a esse tema, mas entendemos pouco ainda desse tipo de dimensão psicológica. Nós estamos falando das emoções. Porque quando a gente começa a pensar no livro, ao longo de todo o livro, do amor como solução, muitas vezes muitos de nós, no meio espírita em particular, mas no meio religioso de modo geral, com essa exortação a uma vivência e ao sentimento do amor como sendo realmente a saída, ou como sendo a principal exortação das principais correntes religiosas, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, o amar a Deus, enfim, se você pegar esses talvez sejam um dos principais itens que estão presentes em qualquer tipo de abordagem religiosa. Mas o que me parece que é importante é que nós normalmente temos uma expectativa de vivenciar um amor que ainda está muito distante da nossa própria realidade, da nossa realidade diária. E isso, para alguns de nós, é frustrante. Porque a gente, principalmente na doutrina espírita, nós já entendemos sobre a necessidade desse amor, entendemos sobre a lógica e as manifestações, por exemplo, desse amor, pela caridade, pela generosidade, enfim. Mas temos dificuldade, de fato, reconhecer em nós, no nosso campo, no nosso corpo, o tal do amor. Isso é frustrante porque, de alguma forma, nós lemos e às vezes vemos as pessoas falando sobre o amor, parece até o Facebook, né? A gente vê o pessoal falando no Facebook e a gente fala assim, que inveja, né? KKK, kikiki, a vida maravilhosa, muita força, e parece que todo mundo tem uma vida fantástica, né? Em relação ao amor, acontece muito isso. Nós, muitas vezes, vemos as pessoas falando sobre a experiência do amor, não só o amor, não o amor, exclusivamente o amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher, num casal, mas o amor de modo geral, familiar, o altruísta. E nós ficamos com aquela sensação de uma certa frustração, porque nem todos têm alguma referência, algum momento que a gente pode se referir a esse amor. Porque a gente entende pouco ainda dessa reação ou da importância da experiência desse amor na nossa vida. Nesse livro, nesse capítulo em particular, é abordada essa questão da relação, da correlação entre a emoção, as emoções e os sentimentos. Quando nós começamos a pensar numa visão espírita de um homem, nós começamos a perceber e começamos a poder, inclusive, não só entender, mas identificar o porquê da nossa dificuldade de experimentar esse amor que o nosso entendimento, que a nossa razão já conseguiu compreender. Nós conseguimos compreender e entender a necessidade desse amor, mas temos dificuldade de experimentar. Quando a gente começa a considerar essa visão espírita de um homem, de como nós funcionamos, nós conseguimos perceber e aí traçar essa trajetória do nosso processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, que vai, sim, de fato, a partir das emoções básicas, caminhando para essa experiência desse amor. Então, eu quero trazer algumas reflexões, principalmente sobre essa questão da relação das emoções com os sentimentos, para que a gente possa experimentar e observar isso no nosso próprio dia a dia, nas nossas dificuldades diárias em relação à experiência e à vivência desse amor, ou dos filhotes do amor, como eu costumo chamar. Porque eu costumo dizer o seguinte, se a gente tem dificuldade de experimentar o amor, então vamos esquecer o amor incondicional. Num primeiro momento, vamos esquecer o amor incondicional. Porque ele é tão distante da nossa própria realidade que nós tendemos a viver essa frustração. Então, eu costumo chamar, que o nosso foco deveria ser, ou seria preferencial que a gente fizesse isso no nosso dia a dia, nós focalizássemos os filhotes do amor. Então, nós vamos falar quais são os filhotes do amor. Ok?
Da mesma forma que o orgulho e o egoísmo, porque aqui ninguém é orgulhoso e egoísta, né? Aqui já ninguém mais é, aqui é como uma casa de estudo, né, que estuda dessa forma, uma casa abençoada pelo Senhor. Aqui não tem mais orgulhoso e egoísta, né? Ninguém mais é aquele orgulhoso, aquele egoísta, não é. Mas tem um monte de filhote do orgulho e egoísmo que está por aí, está cheio, né? A gente vai falar hoje dos filhotes do amor. E de vez em quando dos filhotes do egoísmo e do orgulho. Porque de alguma forma eles estão relacionados. Mas a questão inicial, que eu acho que é importante, que o livro traz, que é muito interessante, é a nossa busca de compreensão sobre o que são as emoções. As emoções básicas que nós experimentamos na nossa vida como uma dimensão psicológica. As emoções que nós experimentamos no nosso dia a dia ao nos relacionar com o meio. Então, quando a gente pensa no homem, numa visão de homem, esse aqui é um ser humano, né? É a barata, tem que botar o chão, né? O pessoal que já sabe, o pessoal já está acostumado comigo. Tem que botar chão, psicólogo tem que botar chão, senão é dissociação da realidade. Tem que colocar chão, né? Tem gente que fala que é uma barata, mas não, é um ser humano, né? Quando nós pensamos nas emoções, a ciência tradicional, a ciência materialista tradicional, não só na psicologia, na medicina, enfim, nas ciências, na biologia, elas procuram e vêm tentando traduzir o que sejam as emoções a partir da visão de homem que o paradigma materialista tem. Ou seja, a partir do momento que nós tínhamos uma visão de homem, principalmente no século XVII, século XVIII, onde nós tínhamos essa realidade, a visão de homem como sendo o componente de duas dimensões básicas, a dimensão do corpo físico, a dimensão do ego, a dimensão da matéria e a dimensão do espírito. Essa é a visão básica que nós temos nas tradições religiosas. Nas tradições religiosas, o foco e o sentido da vida vai estar voltado para quê? Para a dimensão espiritual. Então, nessas tradições judaico-cristãs e outras, o foco da nossa vida é garantir que ao longo da vida o indivíduo possa garantir depois algum tipo de sucesso, algum tipo de resultado para o seu espírito. De tal forma que, então, a vida na matéria, ela se resume numa preocupação para que depois da morte o nosso espírito possa ir para onde? Para o céu. Né? Tem duas alternativas, ele vai para o céu ou ele vai para o quinto dos infernos, né? Essa é uma visão de homem que prevalece na visão das doutrinas religiosas, principalmente as judaico-cristãs. Daí a importância da dimensão espiritual na nossa vida. Quando o pensamento racional, o pensamento científico, ele começa a se estabelecer como base do conhecimento humano, ele propõe, então, num primeiro momento, uma cisão, uma divisão desse homem. Descartes, no método, vai propor essa divisão, muito interessante, porque Descartes, na verdade, estava em busca da experiência de Deus no homem, né? Mas ele vai dizer que a experiência de Deus talvez só seja possível se a gente analisar as partes do corpo. Mas, na verdade, a ciência e o pensamento materialista acabou dividindo o homem em dois. Aquilo que é a parte material, concreta, palpável, que pode ser observada, medida, experimentada e que pode ser entendida pela razão. E a outra parte é essa parte do espírito, parte dos pensamentos, a filosofia, que fez um outro percurso para poder se constituir como ciência, né? Mas essa divisão ela foi fundamental, porque ela permitiu que a gente, ao dividir e ao separar a experiência física, concreta, material, da dimensão espiritual, permitisse, por exemplo, que nós estudássemos o corpo humano. A vinculação anterior da religião, a religião impedia que, por exemplo, nós estudássemos um corpo depois da morte. E isso dificultava o entendimento pela medicina, por exemplo, da composição dos órgãos, do funcionamento do corpo físico. Essa divisão, então, ela foi fundamental. A visão materialista vai começar, então, a dizer que o mais importante, aquilo que é real, é palpável, é a dimensão do corpo físico. Por isso, então, o materialismo. O materialismo é uma doutrina, toda vez que a gente tem esse ismo, quer dizer, uma ideologia, uma doutrina, que tem no radical o seu ponto principal. Então, o materialismo é uma doutrina que tem na matéria o seu conceito principal. Então, nessa visão materialista, nós vamos começar pela razão a entender que todo fenômeno humano ele está fundamentado na matéria. E a razão, então, vai começar a entender as leis de funcionamento do corpo físico, as leis da natureza,
como é que funciona isso, e nós vamos ver que aqueles fenômenos que antes eram atribuídos, por exemplo, a Deus, aos santos, ou a alguma coisa sobrenatural, na verdade eram passíveis de ser estudados por leis e que poderiam ser previstas, inclusive testadas e reproduzidas. E se tivesse alguma coisa, algum fenômeno que nós não conhecêssemos, era só uma questão de tempo. Tempo para a razão poder entender o funcionamento daquela lei, daquele corpo, daquele micro-organismo, e a gente poder, então, entender o seu funcionamento e poder prever, poder saber a sua estrutura. Então, a base desse pensamento é na divisão das partes. Quanto mais você divide as partes, mais você consegue entender o todo. Isso vem marcando o estudo da biologia, por exemplo, historicamente, na ciência tradicional. Só que quando a gente vai estudando o corpo, tudo bem, porque a gente vai, então, chegando até o campo da célula, vai entrando nos componentes da célula, vai entrando, então, na estrutura atômica, subatômica, e parece, então, que a gente vai reduzindo cada vez mais a matéria para chegar no substrato das coisas, onde isso poderia nos dar, então, a condição de explicar todas as coisas. Mas quando a gente chega no campo da psicologia, nós passamos a ter algumas dificuldades. Porque como, então, a gente vai explicar as emoções? De onde vêm as emoções? Então, a gente vai começar a estudar. E a gente estuda, e tem estudos hoje fantásticos em relação às áreas do cérebro onde são geradas, onde parece que são mais sensíveis à manifestação das emoções. O hipocampo, a amígdala. A amígdala não é daqui não, tá? A amígdala é aqui dentro. Aqui dentro, aqui no meio, tem uma amêndoazinha lá, tem uma que chama amígdala, que já se percebeu que ela tem uma atividade diferenciada na manifestação das emoções. Então, procura-se na ciência materialista cada vez mais identificar a região do cérebro, ou então dentro do projeto Genoma, qual é a combinação de cromossomas que faz com que aquela pessoa tenha um temperamento A ou um temperamento B. Só que é uma ilusão nesse processo. Porque como nós dividimos o homem em dois, eu costumo dizer que o problema do materialismo é que nós dividimos o homem em dois e nunca mais juntamos de novo. Algumas dessas explicações esbarram numa observação muito natural. Nós vamos até o fundo do cromossoma. Isso aqui faz de conta que é um cromossoma, né? E a gente tem lá citosina, não sei o quê. Agora, e esse aqui fica, então, na parte mais essencial da célula humana, da parte mais, da menor parte do componente do ser humano. Mas a pergunta é, mas o que tem nesse espaço que existe no cromossoma? Meu amigo Jorge Andréa fala que é ali que repousa a ligação do perispírito com o corpo humano. Porque por mais que a gente aprofunde a visão da parte do corpo, nós temos funções psicológicas que sobrevivem mesmo quando nós não temos o corpo. Nós temos situações onde, por exemplo, a pessoa está sem o funcionamento do eletro, né, da parte elétrica dos neurônios, ela está num coma, ou então está numa parada, e, por exemplo, depois ela é capaz de lembrar de alguma coisa que aconteceu durante aquele período. Tecnicamente, não há condição dela ter registro de memória. E a gente é capaz de fazer uma regressão de memória e essa pessoa, por exemplo, lembrar-se de detalhes que ninguém sabia sobre alguma coisa que aconteceu naquele período. No período intrauterino, para a ciência tradicional, não tem a mielização do córtex cerebral, a pessoa não é capaz de ter memória, ter lembrança. A gente faz uma regressão, a pessoa pode voltar ao período intrauterino e ela se lembra de coisas que aconteceram quando ela ainda era um feto. Então, a memória é extracerebral, quer dizer, ela está uma função que está além do cérebro. Um dos grandes problemas da visão materialista é que, como ela dividiu o homem em dois, ela vai dizer, então, que todo fenômeno humano, todas as funções humanas, elas têm sua origem no corpo físico. A gente chama isso, na ciência, de organicismo. Não há função sem órgão. Se tem uma função, tem um órgão. Ok? Então, o pensamento vem da onde? É assim. Eu falo devagar, vocês sabem, né? Pausadamente, já viram, né? Quando eu faço uma pergunta e paro, é para vocês terem responder, tá bom? Né? Senão eu mesmo respondo. Então, o pensamento vem da onde? Do cérebro, não é isso? As emoções, então, vêm da onde? Do cérebro, do coração, do intestino, que agora é o segundo cérebro. Né? Não, vai ser esquisito, vai ser uma emoção meio... Mas, enfim, da onde vem? O pensamento vem do cérebro?
Esse é um grande dilema. Eu costumo dizer, para uma analogia, quando eu ensino isso, assim, você imagina que você tem uma televisão em casa, uma televisão que está passando Faustão domingo, né? E aí, de repente, a televisão, ela começa a ter um problema na imagem, no som. Então, a gente pega aquela televisão e troca, né? Hoje a gente troca, né? Mas vamos dizer que a gente pegasse e levasse para o técnico. Ele olha lá e fala assim, tem esse chip aqui, esse processador aqui, que está com defeito. Então, ele troca o processador e a imagem e o som volta. É como se nós disséssemos que a imagem e o som do programa do Faustão está sendo produzida dentro da televisão, naquele processador. Porque se a imagem estava ruim, então porque tinha um problema no processador. Então, o programa está sendo produzido no processador dentro da televisão. O que, na verdade, não é assim que acontece, né? Nós sabemos que tem lá o estúdio, lá não sei aonde, é produzido, aquela imagem, aquele som é capturado, é transmitido num sinal que vai para o satélite, que é distribuído, e que vai para a nossa imagem, que decodifica aquele sinal para poder passar. Mas não estava com problema da imagem? Estava. Por quê? Porque aquela televisão, de fato, estava com defeito. Então, ela estava distorcendo a imagem e o som que ela transmitia. Isso não quer dizer que a imagem e o som está sendo produzido dentro da televisão. É mais ou menos como o nosso cérebro. Então, se eu tiver uma lesão no cérebro, eu não consigo pensar direito, posso ter uma deficiência. Pode. Isso não quer dizer que o pensamento esteja sendo produzido no cérebro. Então, é claro que uma distorção do pensamento pode ter origem numa lesão cerebral. Isso não quer dizer necessariamente que o pensamento seja produzido no cérebro. Está claro isso? Esse aqui é o modelo, porque a partir do momento em que Kardec traz a visão espírita de homem, nós vamos ter uma outra visão disso. Ou seja, o corpo e essa dimensão espiritual, ela está então permeada por uma outra dimensão, a dimensão do perispírito. E é essa dimensão do perispírito que vai dar a condição de nós entendermos as principais funções psicológicas. De tal forma que, então, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia está sendo permeado pelo nosso perispírito o tempo todo. Então, o nosso pensamento, o produto dos nossos sentimentos, é uma forma de expressão no nível da matéria da realidade espiritual e que passa pelo corpo. Quando nós paramos para pensar nessa visão espírita de homem, nós vamos começar a entender que aquelas emoções básicas que nós temos é uma forma como o nosso corpo reage e interage com o meio. Com o meio ambiente. Quais são as principais emoções que nós temos? Isso mesmo. Alegria, tristeza, raiva, né? Alegria, tristeza, raiva, medo. Essas são os top 4, top 4. Normalmente tem teorias que abordam 6 e tem teorias que abordam 5. Ok? Essas são as 4 que são unanimidade. Alegria, tristeza, raiva e medo. Depois nós temos o nojo ou a repulsa. Eca. E alguns dizem que a surpresa também seria uma emoção básica. A surpresa. Há controvérsias, tá? E eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu quero destacar, vamos colocar aqui a repulsa. Depois do divertidamente, todo mundo sabe agora, né? Não é isso? Quem tem filho pequeno sabe. Divertidamente? Não? Aquele da alegria, da tristeza, daquela tristeza que coloca a mão e fica tudo... isso mesmo. Tem a raiva e tem a repulsa. Tem o nojo, o nojinho, né? Repulsa. E a surpresa. Vejam que as emoções são reações que nós temos da forma como nós lidamos com a realidade do meio. Essas são reações quase que viscerais diante de situações que se apresentam para o nosso corpo físico. Tanto é que está muito ligado ao corpo físico que as emoções básicas, elas normalmente estão muito associadas às sensações do corpo. Quer ver um exemplo? Como é que a gente sabe que está com medo? É um frio aqui, um aperto aqui, né? Uma sensação não sei o quê. Como é que a gente sabe que está com raiva? O fígado, né? Mãos crispadas, tremor, fica quente, ou seja, nós normalmente associamos as emoções a sensações físicas. Tamanha é a ligação da emoção ao corpo físico pela reação que nós temos em relação ao que está acontecendo no meio. E isso é quase que visceral.
Por que isso dá numa visão espírita isso é importante? Porque, como nós somos espíritos que estamos encarnando para o nosso processo de crescimento espiritual, no início dos tempos, se nós pensarmos no nosso planeta, nós estamos principalmente procurando fazer o quê? No início dos tempos, quando a gente era aqueles macacoides lá. Sobreviver, né? Ou seja, como que a gente precisava fazer para sobreviver? Caçar. Todo mundo pensa em comer, né? Mas é isso, né? Caçar, comer, beber, se abrigar, né? Ou seja, são reações que fazem com que a gente tenha que enfrentar o quê? Os perigos, a transformação das coisas, começar a ter um tipo de interação muito física, muito sensorial com o mundo, para poder sobreviver. Então, vejam, as emoções elas estão muito relacionadas ao corpo, porque nesse nível de consciência do corpo físico, são elas que determinam como nós vamos reagir com o meio. Por exemplo, a alegria. A alegria é uma reação de quê? Quando nós temos no meio alguma coisa que traz um nível de satisfação, de sensação, onde temos prazer, onde a gente tem uma ligação de união com aquilo, com aquela coisa, de experimentar sensações prazerosas. Quando nós estamos com a tristeza, o que normalmente está relacionado? O que acontece no meio para a gente se sentir triste? Frustração pode ser. Perdas. Quem falou? Perdas. Tristeza está relacionado a alguma perspectiva de perda. Perda da expectativa é uma frustração. É perda de alguém, é perda de uma oportunidade, é perda da saúde. A tristeza tem a ver com a falta de alguma coisa. Com alguma coisa que falta. Então é uma reação que é quase que visceral, nós não pensamos para sentir tristeza. Nós podemos sentir tristeza a partir de um pensamento, mas nós sentimos tristeza. Nós sentimos raiva, nós não, só o pessoal lá fora. Aqui todo mundo assim, já sublimado. Né? A raiva é de quê? É de uma ação de transformação, de mudança no meio. Nós precisamos da raiva para mudar o meio. Nós precisamos da raiva para caçar. Nós precisamos da raiva para poder construir um prédio, porque é uma energia de transformação, de entrar no meio e modificar o meio. Só que às vezes esse meio é hostil e ele nos ameaça. Então o que a gente sente? Medo. O medo é uma reação de ameaça, em relação à ameaça. Então veja que está muito relacionado a reações do corpo. Aquilo que acontece no nosso meio para a gente manter basicamente a sobrevivência do nosso corpo. A repulsa tem a ver com esse nojo, né? Alguma coisa que traz um tipo de desgosto, algum tipo de repulsa, de desconforto, que é físico. E alguns falam da surpresa, que é esse fato de a gente poder ter uma reação de impacto quando alguma coisa muda muito bruscamente à nossa volta. Não vou entrar no mérito da questão. Mas por que isso aqui é importante quando a gente está pensando na questão do amor? Veja, se nós formos pensar no processo de desenvolvimento do ser humano, do espírito encarnado, quando nós estamos começando a encarnar nesse planeta, nós estamos muito pouco conscientes da nossa realidade espiritual. Nós estamos muito mais impregnados e influenciados pela consciência da nossa natureza material, da nossa necessidade de sobreviver. Então é natural que as emoções elas são muito mais fortes e as sensações do que qualquer outro tipo de elaboração em termos de sentimentos mais nobres. Mas a visão espírita de homem, e aí a grande diferença para a visão materialista, é que nós começamos a entender que, além dessa dimensão espiritual, nós, como seres humanos, estamos caminhando para um processo de desenvolvimento da nossa realidade, da nossa consciência, onde, nesse desenvolvimento espiritual, nós estamos, a cada reencarnação, trazendo e vivendo experiências onde nós vamos ampliando essa nossa consciência. Nós vamos começando a ampliar a consciência de nós mesmos, do que nós somos, do que nós estamos fazendo quando estamos nos relacionando com as pessoas, qual o sentido da família. Então, se no primeiro momento eu tenho um instinto da família, então eu preciso transar para poder procriar, num outro momento eu começo a ter uma tal ampliação da minha visão de homem, do que eu sou, de qual é o motivo de estarmos juntos, que o sentido de constituir família já não é simplesmente procriar a espécie. Passa a ser também uma forma de procriar, mas de estabelecer elos, vínculos afetivos que nos ajudam a viver, a realizar projetos, a apoio, a troca. Um pouco de prazer que ninguém também é de ferro, né? Um pouco de sexo, né? Um pouco de... E famílias que, como todos nós temos, famílias normais, cheias de problema.
né? Cheio de problema que também, né? Também tem que temperar a coisa. Ou seja, a questão das emoções serem transformadas em sentimentos está na razão direta dessa evolução da nossa consciência de nós mesmos. Quanto mais nós crescemos e vamos evoluindo na compreensão do que nós somos, qual é a visão que nós temos do mundo e qual é o nosso papel no mundo, nós vamos mudando as nossas relações, as nossas reações. Nós estamos falando, brincando aqui com a questão do sexo, mas o sexo é um exemplo bem didático para isso. Se nós pensarmos no prazer do sexo, apenas o prazer físico, então qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso interesse? Gozar. Ter uma experiência de prazer. Ter um clímax desse prazer. Então essa energia sexual ela é canalizada para uma experiência do corpo que me leva a esse estado de excitação. Na medida que eu avanço no nível de compreensão sobre mim mesmo e sobre o papel do sexo, eu quero então ter um pouco mais de segurança. Então não posso fazer sexo com qualquer pessoa. Eu tenho que fazer um sexo seguro. Porque tem doença sexualmente transmissível, tem risco de não sei o quê, tem gravidez indesejada. Então eu quero também fazer sexo, quero ter esse prazer, mas quero ter segurança. Então já não é qualquer sexo que eu vou fazer. É um sexo que também tem o prazer físico, mas ele tem um outro tipo de qualificação, tem que ser seguro. A partir do momento que começa a avançar o meu entendimento do papel do sexo na minha vida, eu vou querer então fazer com alguém que eu goste. E aí então já não basta só fazer seguro, tem que ser com alguém que tem um outro tipo de relação, um outro tipo de ligação, um outro tipo de afinidade. É a mesma energia sexual, ela também vai ter uma manifestação do corpo e vai gerar prazer no corpo, ela tem a importância de ser seguro, porque isso é uma conquista minha compreensão de mim mesmo, mas ela precisa estar relacionada e direcionada a alguém com quem tem uma outra ordem, um outro nível de troca de afeto, que não é só apenas da troca sexual, que também tem afeto, tem afetividade, tem respeito, enfim. E eu posso pensar nessa questão da energia sexual no nível espiritual. Porque se for alguém que eu ame profundamente, aquele momento de um encontro de almas vai ser um momento tão intenso que vai mobilizar inclusive a minha energia espiritual. Mesmo tendo o afeto, tendo a segurança e tendo também um prazer físico, no corpo físico, porque nós estamos encarnados. Evidentemente, o sentido que tem para esse nível maior do sexo, do prazer físico, o sentido desse prazer físico vai ser diferente para aqueles que estão apenas focados no prazer físico, que ainda têm apenas esse nível de consciência, ou estão preocupados simplesmente em ter prazer, em experimentar uma sensação de prazer. O sentido desse prazer é que vai ser diferente. E o que diferenciou esse sentido? A minha consciência de ser um ser espiritual. Então, se nós estamos transitando para uma ampliação da consciência, onde, num dado momento, lá na frente, em algum momento, nós vamos ter essa visão da nossa consciência plena da nossa natureza espiritual, é nesse momento aqui que nós vamos ter uma tal visão de nós mesmos sobre a nossa realidade espiritual mais ampla. Quando Jesus fala da fraternidade universal o quê? Nós pensarmos que todos somos irmãos, é nesse sentido que eu vou ter uma tal consciência da minha individualidade, que está conectado com todos que estão aqui, com todos que estão no planeta, que a minha troca e a minha relação com vocês, afetiva, ela tem que contemplar essa visão. E é por isso que então é uma fraternidade, é um tipo de amor quando eu tenho a consciência plena de que eu estou conectado com todos vocês. Que aquilo que eu faço repercute na vida de todo mundo nesse planeta. Aquilo que eu falo, nesse momento, está repercutindo no coração e na mente de vocês. Quanto mais eu tenho consciência disso, mais aumenta a minha conexão com vocês. E não é só apenas um discurso, ou apenas a ideia do que eu tenho, do que eu quero dizer para vocês. Até porque eu já mudei tudo que eu tinha programado. Que é sempre assim, né? Então, nessa hora, quando a gente percebe, então, que nesse momento é que a gente vai ser capaz de viver esse amor, a gente tem que reconhecer, então, que estando no meio dessa trajetória, nós temos, então, dificuldade de experimentar esse amor, porque nós não temos ainda essa consciência da nossa natureza espiritual. Nós temos um leve entendimento dessa nossa natureza espiritual. Não conseguimos experimentar isso no nosso dia a dia. Eu costumo chamar isso de uma experiência espiritual autêntica. Uma experiência espiritual autêntica, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, não necessariamente na casa espírita.
Ela pode ser no momento em que a gente está vendo um filme, em que a gente vê uma cena que toca a gente de uma tal forma que a gente amplia a nossa consciência sobre a dor do ser humano, ou sobre a dimensão de Deus, ou sobre o sentido da minha vida. Esse momento é um momento de transformação, de uma ampliação da minha visão de mim mesmo. Essa é o que eu chamo de uma experiência espiritual autêntica. Então veja como é que é difícil, mesmo numa casa espírita, onde a gente faz uma prece, como é difícil que a gente esteja conectado na hora da prece e ter uma experiência espiritual autêntica. Porque nós estamos com a nossa preocupação, estamos ainda com algum tipo de resíduo, com emoções que estão perturbadoras, e não conseguimos entrar nesse tipo de sintonia. É porque vocês são incompetentes? Não, é porque nós temos dificuldade realmente de poder estarmos atentos a isso. E por isso que nós temos que insistir nesses caminhos. Caminhos que possam nos levar a cada passo a essa ampliação de consciência. Nesse momento que nós estamos aqui no meio, no meio do caminho, no meio da trajetória, e é por isso que eu coloco aqui, nós ainda temos muito mais de uma consciência, uma influência da nossa natureza material do que da nossa dimensão espiritual. Então é por isso que as emoções ainda vêm com tanto automatismo em determinadas reações, em determinadas situações, e a gente já entende, porque estudou lá o Evangelho, mas não consegue deixar de ficar irritado. Aqui ninguém fica. Não, mas lá fora o pessoal está ficando bastante irritado, né? Fica com raiva, fica magoado. Você sabe o que é mágoa? Sabe? Uhum. Bem-vindo ao clube, né? A mágoa, por exemplo, é uma combinação de tristeza com raiva. Mas tem mais raiva do que tristeza. Porque a gente fica magoado com quem, de alguma forma, frustrou a gente, que foi ingrato, que trouxe algum tipo de sabor. A gente fica com raiva, como é que o outro pode ter feito isso com a gente? A gente fica magoado. Magoei. A gente não vai lá e dá um cacetado no outro, mas a gente fica aqui, não, mas a gente é espírita, né? Então a gente não faz isso. A gente fala assim, não, a justiça divina tarda, mas não falha. Né? Não, tarda, mas não falha. Entreguei na mão de Deus. Agora, Deus, faz o que você... Agora cumpre aí, porque deixei na mão de Deus. Agora cumpre, mas tem que ser direito. Isso aí foi pouco, Deus. Espera aí, né? Essa forma de revide do ressentimento, Joana de Anjos tem uma expressão muito boa sobre ressentimento, que ela diz que o ressentimento é igual ao mofo, que vai consumindo a viga que sustenta ele mesmo. Nós ficamos ressentidos, alimentamos o ressentimento e ele vai consumindo a gente. O outro que fez, ele já não está nem mais aí. E a gente está assim, mas como é que pode? Pode ter fez isso, porque não sei o quê, porque um dia, porque não sei o quê, como é que pode? E a gente está lá, e o outro está lá já nem... E a gente está lá só se consumindo porque a gente alimenta. Sabe o que é isso? É um desejo de ir lá e falar assim, eu queria destruir ele. Mas a gente não pode. Então o que a gente faz? A gente se destrói. Tem gente que faz isso, então eu vou fazer ele se sentir culpado, então eu vou me destruir. Vou fazer ele se sentir culpado. Vou mostrar como é que ele está me fazendo sofrer. Aí sofro. A gente faz isso. Por quê? A gente vem evoluindo essas emoções para sentimentos que já têm algum nível de elaboração. O sentimento já tem algum nível de elaboração. Um sentimento que vocês não devem conhecer, mas eu vou falar porque a gente está estudando, a tal de culpa. Já ouviu falar? Já. Alguém aqui ouviu falar? Né? A tal da culpa. Por que a culpa não é uma emoção? Porque ela depende de um tipo de elaboração. Qual é a elaboração que tem na culpa? Uma análise em relação ao erro. A culpa tem a ver com uma análise específica que a gente faz em relação ao erro. Eu posso fazer uma análise do erro e falar assim, não, eu errei, me arrependi, não me senti culpado. Agora, se eu faço uma análise do erro e digo, eu não podia ter feito isso, olha só o que eu fiz, eu sou um verme, então eu desenvolvo um sentimento que está acompanhando desse pensamento e de uma avaliação que eu estou fazendo de mim mesmo e do mundo. E aí eu me sinto culpado. É familiar para vocês? E aí depois, então, a gente começa a se punir, por quê? Porque como é que eu posso ter feito isso? Eu sou espírita, como é que eu posso ter feito dessa forma? Eu não podia ter feito. Claro que podia, tanto é que fez. Se não podia, não teria feito. Ah, mas eu tinha a opção. Eu sabia e escolhi o errado, mas se você escolheu o errado é porque você ainda não conseguia escolher o certo. É simples assim. Só que é simples, mas não é fácil. Porque tem alguma coisa que a gente vem trazendo das nossas experiências anteriores, que estão tão marcadas no nosso psiquismo, com emoções que deixaram tantas marcas no nosso corpo, que a gente, nessa visão espírita de homem, e isso é que ajuda a gente a entender,
a gente vive uma situação qualquer, no passado, numa vida passada. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma pressão, só tem 5 minutos. Quando nós estamos numa situação de vida passada, e nós estamos com aquele nível de consciência que nós temos no passado, nós passamos por algumas situações diante de um meio que gera um tal tipo de reação, de sensação, de emoção, e que fica de tal forma marcada no nosso psiquismo. Nós não estamos falando aqui que o perispírito ele permeia o corpo. Então, quando o corpo desencarna, ou quando a gente morre e a gente perde o corpo, o que muda na gente? Nada. A gente desencarna e não muda nada. A gente só perde o corpo, né? A gente vira presença, ou espírito, né? Vamos colocar. Ele viveu uma situação difícil, gente. Vamos lá, vamos ser compreensivos, né? Ele desencarnou, foi traído, foi espetado, mataram o sujeito numa clareira lá, cheio de flechada, e ele desencarnou o quê? Cadê André Luiz? Cadê Bezerra de Menezes? Cadê o desgraçado que me matou? E vai atrás do cara. Ou seja, ele deixou de sentir emoção de raiva? Não, por quê? Porque aquilo era uma ameaça e ele vai se vingar, ele vai agir porque ele quer agredir aquele meio. Ele, de repente, ficou com medo e ele continua sentindo medo. E aí a comunicação dos espíritos, o fenômeno mediúnico, vai trazer essa elucidação, porque os espíritos, mesmo desencarnados, estão falando de emoções, estão falando de memórias, estão falando até de sensações físicas. Porque, às vezes, a impregnação do perispírito é de tal forma que eles dizem e relatam como se ainda corpo tivessem. Mostrando, então, que essas funções psicológicas são funções da alma e não funções do corpo. Mas, como eu disse, na televisão se manifesta através do corpo. Por quê? É no corpo que nós estamos exercitando o desenvolvimento dessas emoções, para que elas cheguem ao campo dos sentimentos. Então, não vamos nos cobrar de fazer o amor incondicional, porque nós ainda temos tantas... E imagina, então, quando a gente reencarna, e a gente tem ainda aquela experiência de que a gente foi traído, que a gente foi lá flechado na clareira, e está lá no nosso psiquismo, está lá na nossa alma. Aí quando chega no trabalho, alguém fala assim, a gente está olhando, o sujeito está olhando para a gente e fala assim, aí tem um negócio que faz assim, toim, fala assim, estão me traindo. Eu começo então a voltar a sentir alguma coisa que mesmo não estando realmente no meio, é a mesma reação que eu tive naquele meio, naquela situação. E é por isso, então, que muitas vezes a gente tem uma reação que a gente não consegue explicar. Porque ela pode estar vindo de uma memória, de uma reação que a gente não conseguiu ainda integrar para dar uma nova resposta às situações daqui para frente. A gente ainda continua funcionando pela memória do passado. Na medida que a gente vai avançando, isso vai, então, mudando para a gente poder aproveitar essa história e começar a projetar para aquilo que realmente faz a diferença daqui para frente. Por isso que eu falo dos filhotes do amor. Só para encerrar. Tá? Um minutinho. Pode? Agora antes eu falava assim, um minutinho, agora eu peço. Os filhotes do amor, se a gente não consegue viver esse amor incondicional, nós podemos começar a observar os filhotes do amor, porque os filhotes do amor eles podem ser decididos no nosso pensamento. São atitudes amorosas, mas que a gente pode escolher agir, que a gente pode escolher passar a se comportar, mesmo que a gente não esteja sentindo ainda aquilo. Isso não é hipocrisia, isso é o nosso processo de tentativa, de determinação. Então, quais são os principais filhotes do amor? A generosidade. A generosidade, quando eu sou generoso, quando eu sou gentil, quando eu deixo alguém passar, quando eu dou licença, eu estou experimentando a atitude amorosa. Pode ser que eu ainda faça isso porque eu estou na casa espírita. Aqui todo mundo é legal, né? Você pisa no pé, desculpa, eu coloquei o pé embaixo. Não foi porque eu pisei, eu que coloquei o pé embaixo. Mas por que aqui é um laboratório? Porque a gente vai exercitando isso. Então, se a gente intencionalmente começa a ser mais gentil, mais paciente, por que então ser mais paciente? Porque a gente tem que aprender a esperar o tempo do outro. A gente acha que todo mundo tem que fazer no nosso tempo. A luz tem que voltar porque eu tenho que fazer palestra. E aí a gente relaxou e a luz voltou. E se eu ficasse irritado, talvez ela não voltasse só para quê, né? A gente fala assim, agora aprende a ter paciência, né? Na hora que a gente relaxa, fala assim, tem coisas que não estão na nossa mão. A aceitação, a paciência de ser capaz de esperar o tempo do outro. Mas se eu faço, como é que você não faz? Se eu sei, como é que você não sabe? Seu burro.
A gente só não fala isso, né? Não tolero gente burra, né? A gente fala assim... Eu tinha uma cliente que ela fala assim, ela chegava para o marido e falava assim... Aí ela fez isso uma vez, que ela fez isso para ele. Aí eu falei assim, mas traduz aí, como é que é esse negócio? Não. Ah, entendi. Aí teve uma hora que ela falou um negócio que na sessão, que ela falou assim, mas eu não entendo isso. Eu falei... Aí ela começou a rir e falou assim, eu falei assim, é assim que ele se sente, um idiota. Falou... Quer que desenhe, seu burro? Se eu sei, como é que seu estúpido? É tão óbvio. É óbvio pra gente. Se a gente não tem essa tolerância não quer dizer concordar com os outros, mas ser tolerante é ser mais amoroso. Aí daqui a pouco a gente está tão mais amoroso, tão mais gentil, que a gente começa a sentir o amor. Então não esperem sentir o amor para amar. Vamos começar atitudes amorosas, porque daqui a pouco tem tantas atitudes amorosas que a gente vai começar de fato a sentir o amor. Isso é sinal que a gente vai estar avançando no nosso processo de consciência espiritual. De quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Muita paz.